Gálatas, capítulo 4, versículo 1. O Evangelho isenta-nos da lei. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até ao tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus, por Cristo. Mas quando não conheceis a Deus, servieis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de nós novo quereis servir? Aqui o apóstolo Paulo estava falando que o Senhor Deus, ele enviou Jesus Cristo para que possamos ser adotados como os filhos de Deus. Então o Senhor Jesus, ele morreu na cruz para pagar os nossos pecados, para que possamos ganhar a salvação. E nisso que ele foi crucificado e morreu por nós na cruz, para que Deus perdoasse os nossos pecados, a gente foi adotado como filho por causa de Cristo. Então, quem aceita Jesus na sua vida como seu único Salvador, tem essa herança. A pessoa herda essa herança de ser filho de Deus. Então, quando essa pessoa morre, a alma dela é salva. E ela vai viver eternamente junto com Deus. Então, é por isso que é importante nós aceitarmos Jesus como nosso único Salvador, para que quando nós morrermos, nós sermos salvos. Porque quando a gente morre, não acaba, não é o fim. Quando você aceita Cristo como seu único Salvador, o que acontece? Ele salva, Deus salva a sua alma. E sua alma, ela vive, vai viver eternamente junto com Cristo, junto com Deus, lá no céu. Então, eu te estou convidando vocês hoje a aceitar Jesus como seu único Salvador, para que vocês herdem essa herança, para que vocês possam herdar essa herança de ser filha de Deus. E quando você morrer, você ser conhecida por Deus e Deus falar: a alma desta pessoa vai ser salva porque ela é minha filha. Ela é minha filha. Ela aceitou meu filho, Jesus Cristo. Então eu vou salvá-la porque ela é minha filha e ela vai herdar essa herança. Então, Deus está chamando a gente para ser fiel
com Ele nesta terra, fiel, ser verdadeiro, para que possamos andar com Ele. Para que possamos ser verdadeiros com Ele. Para que possamos ser salvos. Porque depois da morte não acaba. Não acaba. Porque existe vida após morte. A sua alma, ela vive, ela vive. Nós somos corpo, alma e espírito. Nosso espírito, nossa alma, quando a gente morre, se você é do Senhor Jesus, quando você morre, a sua alma e o seu espírito, ela volta para Deus. Então, por isso que é importante a gente buscar a nossa salvação, aceitar a Cristo como nosso único Salvador, para que possamos ser salvos, para que possamos herdar esta herança de ser salvos e herdarmos essa herança lá no céu. E aqui o apóstolo Paulo fala: mas quando não conheceis a Deus, servieis aos que por natureza não são deuses? Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecido de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo os queres servir? Por que ele falou isso? Porque muitas vezes a gente pode cair, sabe, pecar de adorar outros deuses, adorar imagens, adorar escultura que não fala, não ouve e não enxerga. Ela é apenas uma imagem de pedra ou de madeira. E tem muitas pessoas que ficam adorando aquela imagem, idolatrando aquilo lá. Essas imagens, essas esculturas, elas não têm vida. Não tem nenhuma alma ali dentro. Não tem nenhum espírito ali dentro para que ela possa fazer algum milagre. Isso está na palavra de Deus. Em Isaías, na passagem de Isaías, o Senhor Deus mesmo fala que qualquer um pode criar um Deus. Eu posso catar um gesso ali, fazer uma formação de um rosto e começar a adorá-la. Tipo assim, igual ele está falando, qualquer um, nessa passagem de Isaías, o Senhor Deus está falando, qualquer um pode criar um Deus e adorá-la e passar a adorar. Então por isso que o apóstolo Paulo fala isso. Como vocês conhecendo o Deus verdadeiro, vocês conheceram o Deus verdadeiro, sabe que Ele é real, sabe que Ele sim faz milagre, Ele sim cura, Ele sim liberta. E vocês deixaram de adorar a Deus e passaram a adorar uma escultura, uma imagem de pedra e de madeira que não fala, não escuta, não enxerga, não faz nada. Aquilo ali não tem poder nenhum, qualquer um pode fazer aquela escultura e vocês passam a adorar, sendo que vocês conheceram o verdadeiro Deus. Como vocês podem adorar uma pedra? Como vocês podem adorar um pedaço de madeira? Se aquilo ali não tem poder nenhum, aquilo ali é apenas um pedaço de madeira, é apenas um pedaço de gesso. Então por isso que o apóstolo Paulo falou isso. Né? Como vocês podem adorar esses deuses que não fala, que não enxerga, que não escuta, sendo que vocês conheceram o Deus verdadeiro. Então, ele está falando para eles não voltar a esses velhos hábitos de adorar essas imagens, essas esculturas que não fazem nada. É apenas um pedaço de madeira, é apenas um pedaço de gesso, é uma pedra.
Então vocês podem voltar a esses velhos hábitos conhecendo o Deus verdadeiro, né? Então não voltar a esses velhos hábitos. Não voltar à idolatria. Porque a gente foi chamado para adorar somente ao Deus do céu, o Deus verdadeiro. E não ficar adorando escultura feita de pedra, de madeira. Não ficar adorando ouro, dinheiro. Isso também são deuses. Não adorar o sol, nem a lua, né? Nem coisa alguma. A gente não pode ser adoradores dessas coisas, de bens materiais. A gente foi chamado para ser adoradores de Deus, somente de Deus, do Deus verdadeiro. Guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco? Ele está falando assim, que as pessoas guardou meses e tempos, né? E acha que eu não trabalhei para vocês, e vocês acham que eu não fiz nada para vocês adorarem essas coisas, né? Muitas vezes a gente tem um hábito assim em pecar e não acreditar que Deus vai fazer na nossa vida, que Deus vai realizar aquilo que a gente pediu. Porque a gente ficou aguardando meses, tempos e anos e viu que nada aconteceu. Mas aí é que tá, Deus, quando você começa a orar, Deus começa a trabalhar. E para você receber uma bênção, aquilo que você pediu, primeiro Deus trabalha, molda você, te prepara para você poder receber aquilo que você pediu. Primeiro Ele te prepara e te capacita para você poder receber. E tem muitas pessoas que ficam aguardando esse certo tempo. E aí é onde a pessoa acaba caindo e fala assim, vou voltar àqueles velhos hábitos de adorar imagens e esculturas de gesso, de pedra, essas coisas que não falam, não tem poder nenhum. Que as pessoas deixam de acreditar em Deus, porque Deus não atendeu de imediato o seu pedido. E começa a adorar de novo imagens, esculturas, começa a idolatrar outras coisas, porque não acredita que Deus pode fazer. Porque nós, seres humanos, a gente não consegue ter o tempo de espera. Essa é a realidade. Nós não conseguimos esperar no tempo de Deus. E o tempo de Deus não é o mesmo tempo que o nosso. Quando nós pedimos alguma coisa para Deus, a gente quer para amanhã. E Deus, primeiro, Ele vai te preparar para você poder receber sua bênção. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizestes. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho estando em fraqueza da carne, e não rejeitastes nem desprezastes isso, que era uma tentação na minha carne. Antes me recebeste como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vós dou testemunho de que, se possível fora, arrancareis os olhos e mos dareis, fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade. Que o apóstolo Paulo está falando como ele diz a verdade, né? Falando assim, como ele dizia a verdade, para as pessoas não fazer dele seu inimigo. Porque muitas vezes a gente prega a palavra de Deus, fala da palavra de Deus, sabe? Que é a verdade, a palavra verdadeira. E muitas pessoas, às vezes está com o coração, né, amargurado, com o coração preso, não acredita, acaba ficando com raiva de receber aquela verdade que é a palavra de Deus, e a pessoa acaba não gostando. Por isso que ele tá falando assim, como ele falou a verdade,
para as pessoas não fazer dele seu inimigo, né? Porque ele está falando a verdade. Porque muitas vezes nós não gostamos de escutar a verdade, né? Essa é a realidade das coisas. Nós não gostamos de escutar a verdade. Aí acabamos ficando com raiva, né? Não gostamos. Às vezes você está fazendo alguma coisa de errado na sua vida. Aí vem uma pessoa usada por Deus, fala da palavra dele. Aí a gente acaba achando ruim que a pessoa passou aquela mensagem, pra gente poder se consertar, andar direitinho na presença de Deus, pra você não fazer coisas erradas que não agradam a Deus. E muitas vezes a gente acaba ficando com raiva, não quer escutar a verdade. Na palavra de Deus diz que a palavra de Deus, ela é igual uma espada afiada. Ela entra lá no fundo da nossa alma, que ela atinge o coração. Só de você falar Jesus Cristo, que é um nome forte, poderoso, você afasta bastante coisas ruins da sua vida, inclusive até demônios, quando você tem autoridade na sua vida. Então, use o nome de Jesus Cristo, que é um nome poderoso, para você expulsar demônios, porque Deus nos deu autoridade para expulsar demônios, para quebrar prisões através do nome de Jesus Cristo. Então, eu desejo essa noite que vocês tenham uma boa noite e que Deus abençoe todos vocês. E que Deus possa tocar no coração das pessoas que estão vendo esse vídeo. Amém.